tanto dos alimentos quanto das visitas, há sim possibilidade de cobrar isto judicialmente, de executar isto na justiça, pedindo inclusive a fixação de multa pelo descumprimento. Oi pessoal, tudo bom? Passando daqui porque eu tava olhando os meus conteúdos ali da página e eu percebi que aqui, apesar de eu falar, pontuar alguns pontos específicos acerca de alimentos, guarda e visitas, em alguns casos que eu já trabalhei aqui, eu nunca vim tratar especificamente sobre a ação de regulamentação de alimentos, né, de fixação de alimentos, regulamentação de visitas e de fixação de guarda. Eu nunca vim tratar especificamente sobre essa temática. Então, eu acredito que tem sim essa necessidade de eu vir aqui abordar essa temática. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou tratar especificamente sobre isso. Pra gente começar aqui, quando é necessário ingressar com essa ação? Ponto, acredito que principal. Normalmente, essa ação, o genitor ou a genitora ingressam, e vou fazer um adendo, não precisa ser apenas genitor e genitora. Um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã que fique com essa criança pode, por exemplo, pleitear pela guarda, pela fixação de alimentos, pela regulamentação do regime de visitas, é super possível, super cabível, tá? Mas é numa situação, então, quando a gente fala de pais separados, que querem deixar tudo isso regularizado na justiça, de pais que não conseguem chegar em um acordo, em um consenso, e que por isso precisam regularizar. No caso de uma criança que não é cuidada, criada pelos pais, mas sim pelos avós, e aí os avós querem regularizar, ou pelo irmão, pela irmã também, por um tio, uma tia, enfim. Ok. E nesse sentido, você pleiteia pelos alimentos por quê? Porque essa criança, obviamente, ela tem uma necessidade de subsistir, de se manter, de se alimentar. E aí, esse pai, ou essa mãe, esse avô, essa avó, esse tio, irmão, enfim, que não mora com a criança, que não fica com a criança quase que na integralidade do tempo, tem por obrigação pagar um valor destinado, então, à subsistência desse menor. E com relação à guarda, existem duas modalidades. A gente tem a unilateral e a compartilhada. O que significa isso, Pedro? Compartilhada é que a tomada de decisões, as responsabilidades, os cuidados, então, por aquela criança, vão ser compartilhados entre pai e mãe. Ambos terão direito a isso. Quando a gente fala sobre unilateral, as responsabilidades e a tomada de decisão, o poder de tomada de decisão, diz respeito a um deles. Então, a gente tem essas modalidades aqui no Brasil. A alternada, por mais que algumas pessoas falem, porque eu tenho a guarda alternada. Não. Gente, a alternada não foi recepcionada pela nossa legislação brasileira. Por isso, a gente não fala sobre guarda alternada, certo? E com relação, então, à regulamentação do regime de visitas. Pra que a gente faz isso? Porque todo par, eles têm uma rotina. E eles precisam dessa rotina para que eles se acostumem, para que eles saibam os horários, os compromissos que ele tem, para que ele realmente consiga saber aonde ele vai estar, quando ele vai estar, em que momento que ele vai estar, com quem ele vai estar naquele dia, naquele final de semana, enfim. E é por isso que a gente regulamenta essas visitas, para que essa criança entenda então essa rotina, entenda quando é que ela vai para casa do pai, quando ela vai para casa da mãe, enfim, do vô, da avó, do tio, da tia, enfim, para que entenda onde é que ela vai estar naquele X momento. E também para que não haja uma bagunça, tanto na cabeça dessa criança quanto na rotina dela. E é por isso que a gente deixa isso regularizado. E concordam comigo que é muito mais inteligente, muito mais prático, muito mais certeiro quando a gente tem algo já decidido, já definido e pré-estabelecido. Isso é muito mais prático para um pai, para uma mãe, enfim, para quem é responsável por aquele menor. Por quê? Porque também dá uma orientação sobre o dia que aquela criança estará com ele e o dia que não. Então, gente, não para evitar conflitos. E em caso de descumprimento, tanto dos alimentos quanto das visitas, há sim possibilidade de cobrar isto judicialmente, de executar isto na justiça, pedindo inclusive a fixação de multa pelo descumprimento. Então, isso é fundamental, é de fundamental importância quando a gente tem um documento, quando você tem um documento ali que te respalda no teu direito quanto ao valor que deve ser pago de alimentos, no teu direito quanto à questão dos dias de visita, de quem é a guarda, a quem pertence essa guarda, qual é a modalidade da guarda, você fica muito mais respaldado se qualquer coisa acontecer com seu filho ou filha, ou com a criança que você cuida. A partir do momento em que você não tem um documento, se esse pai ou essa mãe ou esse responsável faz algo com essa criança, pega essa criança e não devolve, ou acontece qualquer outra coisa, Deus me livre, você não tem um documento que te respalde. E a dificuldade para você conseguir reaver este menor para o seu poder, para a tua proteção, é muito, muito maior. Por isso, eu insisto tanto aqui nesse perfil, eu bato tanto na tecla aqui nesse perfil da importância de ter a guarda, os alimentos e as visitas regularizadas. Te poupa dor de cabeça, mantenha o seu filho em ordem, alinhado, o seu filho com uma rotina e com tudo muito claro para ele. Então, se eu fosse a pessoa que está passando por um divórcio, se eu fosse a pessoa que já vivenciou um divórcio, ou que precisa ainda regularizar, eu correria com isso o quanto antes. Porque eu saberia que tendo um documento legal, que passou pelo crivo de um juiz, do judiciário, eu sei que eu tô muito, muito mais resguardada. E um outro ponto que, enfim, só pra finalizar, eu vejo aqui, sempre que eu abro a caixinha de perguntas, chega uma pergunta ou outra, e eu percebo que confundem muito a questão das visitas com o pagamento dos alimentos, com a questão da guarda, enfim, fazem um bololô. Só para explicar, uma coisa não tem a ver com a outra, ao mesmo tempo que elas se conversam, sim, elas não têm exatamente a ver com a outra. Ele não pagou alimentos, eu não vou deixar de visitar. Não faça isso. Você terá que responder judicialmente se você não fizer, se você não deixar essa criança com ele, né? Porque ele não paga os alimentos, ele não pode fazer as visitas. São coisas diferentes, tá? Então, justamente por isso, é que se você tiver um documento legal que te respalde, você, inclusive, vai estar orientado ou orientada, se você pode ou não fazer isso, como é que isso funciona, e o seu advogado ou a sua advogada vai te esclarecer justamente essa diferença entre essas três coisas, entre a guarda, os alimentos e a visita. Por quê? Porque são coisas diferentes, sim. E não quer dizer que porque não fez uma coisa, pode ser impedido de fazer outra. Então esteja atento com relação a isso. E quando eu digo que é fundamental você ter um documento que te resguarde legalmente quanto a essas temáticas, é porque, inclusive, você provavelmente já escutou, a lei de alienação parental vem comendo solto por aí e ela vem trazendo drásticos malefícios para diversos papais e mamães que estão desatentos, que não seguem o que está na decisão judicial ou que nem tem uma decisão judicial, mas que pode responder por alienação parental a depender de alguns dos seus atos. Então se atentem. Se você não tem nada regularizado, corre o quanto antes você deixar isso nos conformes, mas você poupa dor de cabeça. Vai por mim.